quase todo mundo conhece, já ouviu falar, do Mágico de Oz, do livro de Frank Baum, né? Temos aqui uma edição em pocketbook. E o que me chamou a atenção sobre esse texto especificamente é que, em algum momento, eu percebi que o autor foi membro da Sociedade Teosófica, né? E o Mágico de Oz é um texto clássico que deu origem a peças de teatro e também a vários filmes, sendo o filme mais antigo, né, o tradicional, com Judy Garland, que é o que está, né, na imagem na tela, né? The Wizard of Oz. Esse livro deu origem a uma série de livros, de peças e de filmes abordando esse personagem famoso que é o Mágico de Oz. Mas o que é o Mágico de Oz? Qual a sua relação com a teosofia, né? E existe algum simbolismo por detrás do filme, né? Então, esse é o que nós vamos tentar mostrar nessa apresentação. Bom, o Mágico de Oz foi escrito por Frank Baum. E, coincidentemente, na revista Sofia, deste mês, né, da editora Teosófica, por uma sincronicidade, saiu um pequeno artigo sobre o Mágico de Oz que nós produzimos. Eu tenho que pedir desculpa aos leitores, que há uma pequena incorreção na parte inicial desse artigo, em que fala exatamente sobre uma pessoa que teve influência direta sobre Frank Baum. Na verdade, essa pessoa equivocadamente mencionada na revista como a mãe do Frank Baum é, na verdade, a sogra, né? Mas a sogra, com licença da expressão, é um tipo de mãe, não é? Até que se prove o contrário. Mas então, essa senhora, Matilda Jocelyn Gage, né, dá para se perceber, inclusive, pelo sobrenome. Isso foi uma falha no artigo, né, que eu peço desculpas, mas ela é, então, a mãe, né, da esposa Maud Gage Baum, é a esposa do Frank Baum. E ela era membro da Sociedade Teosófica muitos anos antes do Frank Baum se casar com a filha. E depois, quando o Frank Baum se casou, evidentemente com a Maud, algum tempo depois ele se tornou membro da Sociedade Teosófica. E o Mágico de Oz, o livro, foi escrito 18 anos, depois de 18 anos que ele era membro da Sociedade Teosófica, ele escreveu o Mágico de Oz. Então ele já recebia uma influência, não só através da sogra, né, anos antes de se tornar membro da Sociedade Teosófica, como depois de 18 anos, ele produz o Mágico de Oz. Então não tem como não haver uma influência mais ou menos determinante na produção do livro, consciente ou inconscientemente. Bom, aqui nós temos o túmulo, né? A imagem mostra o túmulo do Frank Baum, né? Ele morreu em 1919. O Mágico de Oz foi escrito em 1900. Como foi escrito o Mágico de Oz? Então, o Frank Baum diz o seguinte: foi pura inspiração. Veio-me dessa forma. Eu acho que, às vezes, aquele grande autor, que é a consciência universal, tem uma mensagem a transmitir e que ele utiliza o instrumento que tem em mãos. Aconteceu de eu ser aquele meio e acredito que a chave mágica me foi dada para abrir as portas à solidariedade e compreensão, à alegria, paz e felicidade. O Mágico de Oz surgiu de uma inspiração, né? Aí, em tela nós temos a capa da primeira edição, né, de 1900,
do Mágico de Oz. E o Frank Baum, mesmo antes de entrar para a teosofia, ele escrevia artigos em jornais, e possivelmente por influência da sogra, e por interesse próprio, ele escreveu um artigo onde ele mencionava a teosofia, isso já antes de se tornar membro. E ele dizia assim, nesse artigo, que foi publicado em 1890, entre as várias seitas tão numerosas na América de hoje, que encontra sua base fundamental no ocultismo, a teosofia está preeminente, tanto na inteligência, a teosofia está sendo divulgada de uma forma muito proeminente. A teosofia não é uma religião. Seus seguidores são simplesmente buscadores da verdade. Os teosofistas, na verdade, são os insatisfeitos com o mundo, os dissidentes de todos os credos. Eles devem sua origem aos sábios da Índia e são numerosos não só no Oriente distante, famoso e místico, mas na Inglaterra, na França, na Alemanha e Rússia. Eles admitem a existência de um Deus, não necessariamente de um Deus pessoal. Para eles, Deus é a natureza e a natureza é Deus. Mas, apesar disso, se o cristianismo é a verdade, como nossa educação nos ensinou a acreditar, não pode haver nenhuma ameaça a ele na teosofia. Então, esse é um artigo publicado no Pioneer, né, em 25 de janeiro de 1890, escrito pelo Frank Baum. Mesmo depois, né, na sua velhice, né, um dos seus filhos dizia que ele, Frank Baum, acreditava firmemente na reencarnação, tinha fé na imortalidade da alma e acreditava que tanto ele quanto sua esposa tinham vivido juntos em vidas anteriores e que viveriam em outras vidas no futuro. Ele estava de acordo com a crença teosófica, né, de que o homem é um passo em uma grande escalada que atravessa muitos estados de consciência, muitos universos, para chegar a um estado final de iluminação. Então, essas eram crenças teosóficas desposadas pelo Frank Baum. Também ele tinha muito interesse nos livros que chamavam a atenção de Blavatsky, né, do Buvelilton, né, como Zanoni, né, os livros de H. Rider Haggard, né, especialmente o romance Ela, e também os livros de Mabel Collins, como Idílio do Lótus Branco e Luz no Caminho. É possível perceber algum conceito teosófico no Mágico de Oz? É possível perceber que conceitos teosóficos existem por trás do Mágico de Oz? O livro, na verdade, é bem diferente. O livro é diferente do filme, como é normal, né? As adaptações cinematográficas não são exatamente fiéis, né? Mas é interessante porque nessa apresentação nós vamos fazer algumas observações tanto sobre o livro quanto sobre o filme. Na verdade, me parece que o livro e o filme são complementares, né? Então, alguns conceitos teosóficos que transparecem no livro, por exemplo, é o respeito à vida, né? A Dorothy, que é o personagem central, a menininha do Kansas, né, cuja casa foi sugada por um ciclone, né, e levado para um país encantado, um país mágico, que é a Terra de Oz, num determinado momento ela é instada a matar uma bruxa como prova para voltar à sua terra natal. E ela se recusa a fazer isso. Porque mesmo sendo uma bruxa, ela não tem coragem de fazer isso. Ela não se sente bem fazendo isso, né? Então, uma das primeiras coisas que se percebe é esse respeito à vida, né, que o personagem central passa. Também, num determinado momento, o Homem de Lata, que é um lenhador, ele mata um escaravelho, ele pisa num besouro inadvertidamente. E aí ele chora de tristeza de ter matado aquele inseto.
Num determinado momento, o leão, né, que é um dos personagens do Mágico de Oz, ele, com fome, ele se propõe a matar um animal para que todos comam. Também aí há uma repugnância geral. O único que consegue realmente comer um animal morto é o leão, né? Ao longo do romance, nós percebemos que existem várias terras, que cada uma dessas terras tem um habitante, né? Que existem povos e personagens diferenciados, né? E que existem como se fossem outros níveis, né? A Terra de Oz é um outro nível de existência. Não é uma terra comum, é uma terra mágica. E nessa Terra de Oz existem magos, existem fadas, né? E a Dorothy se comporta de um jeito fraternal com relação a todos esses personagens. Então, esses conceitos, eles estão presentes no livro. E esse conceito de fraternidade universal já foi, inclusive, tocado, né, na nossa apresentação anterior com o irmão Edmar, e é o objetivo central da Sociedade Teosófica, a fraternidade universal. Outra coisa interessante é como surgiu a história do Mágico de Oz. Surgiu por inspiração, né? Assim como Tolkien contava histórias para os seus filhos, e uma dessas histórias deu origem ao Hobbit, que é o prelúdio do Senhor dos Anéis, o Frank Baum foi instado por um grupo de crianças a contar uma história. Aí ele começou a contar a história, né, de uma menina no Kansas, que a casa foi levada, né, por um ciclone, por uma terra estranha, que encontrou um espantalho, o homem de gelato, o leão, que era um leão medroso, etc. E aí os meninos perguntaram, mas como é que se chama essa terra? Aí ele respondeu, ele parou para pensar o que responder e ele viu umas pastas em cima da mesa de arquivo, né? E as pastas com as letras, né? São separadas pelas letras do alfabeto, e ele viu a letra O e Z. Ele falou, é a Terra de Oz. Então foi assim que surgiu o título do livro, né? Que, assim como Tolkien, quando começou a escrever o Hobbit, ele olhou para um buraco no tapete, no chão, e disse, num buraco no chão vivia um Hobbit. Então, a partir dessa frase, mas aí ele parou para pensar, mas o que é um Hobbit? E a partir daí foi que ele começou a escrever o livro, né? Então, a inspiração às vezes vem por uma coisa muito simples, né? Um detalhe aparentemente insignificante. É muito difícil falar sobre qualquer texto literário que envolva mitos, lendas, contos de fadas, sem falar no Sr. Joseph Campbell. É impossível. É impossível porque ele catalogou os mais conhecidos, os mais importantes mitos de todas as tradições, e tem dezenas de livros publicados e uma fundação nos Estados Unidos que se dedica a estudar mitologia. Nós temos aí a imagem do Campbell e um dos seus livros, O Poder do Mito. E o que ele diz? Quando nos deixamos guiar por nossos sonhos, nos posicionamos num tipo de caminho que sempre esteve ali, à nossa espera, e vivemos exatamente a vida que deveríamos estar vivendo. Eu acho que essa é uma interrogação teosófica. Nós estamos vivendo a vida que nós deveríamos viver? É assim mesmo? O script está certo? E o Campbell, ele diz que só existe uma mitologia. Assim como teosoficamente a gente podia dizer que só existe uma religião, e que cada religião de cada país, de cada cultura, é um fragmento da religião verdadeira, que é a teosofia, ou seja, a sabedoria divina, né? O Campbell dizia que só existia uma mitologia. E ele dizia também o seguinte, o mito, né, se diz, né, o mito é um sonho público, o sonho é um mito privado. E um outro autor diz que mitologia é a história da alma. E a mitologia, ela está na raiz de todas as religiões. As religiões são derivadas, todas as religiões são derivadas diretamente da mitologia. E os contos de fadas, e nós poderíamos dizer que o Mágico de Oz é um conto de fadas, porque ele repete os arquétipos
ele repete os modelos dos contos de fadas tradicionais, né? E os contos de fada são um resquício, um subproduto da mitologia, né? O produto mais acabado da mitologia é a religião. Mas sobrou material. Esse material que sobrou foi parar onde? Nos contos de fadas. Por isso que a gente percebe aqueles arquétipos se repetindo, né? Tanto nos mitos, nos contos de fadas, quanto nas religiões. E o Campbell, ele criou um sistema de classificação dos mitos, que nós podemos também aplicar nos contos de fada. E nós temos na tela esse quadro indicativo de como é que se processa a evolução, as etapas do mito do herói, né? Quem é o nosso herói? Hoje, na palestra de hoje, na apresentação de hoje, o nosso herói é Dorothy, né? É a Dorothy do Mágico de Oz. E ela tem uma tarefa a cumprir, ela tem um trabalho a cumprir. Essas etapas o Campbell descreve, né? Como vemos, a primeira etapa é o chamado para a aventura, depois é a recusa do chamado, depois é o encontro com o mentor, aí ela atravessa o primeiro limiar, aí ela vai passar por vários testes, ela vai se aproximar da aprovação maior, aí ela recebe uma recompensa, começa o caminho de volta, aí tem a ressurreição e o retorno com o elixir. Se nós pegarmos esse quadro indicativo, nós conseguimos aplicar isso nos 12 trabalhos de Hércules, na vida de Jesus, na vida de Buda, né? Isso é um quadro muito preciso. E nós vamos ver que a Dorothy passa por alguma dessas etapas. Voltando no quadro anterior, ele está dividido. O círculo, o Edmar falou no ciclo, no caminho de descida da alma na matéria, a provação e a volta. Então, esse círculo não deixa de ser isso. Essa é uma reapresentação da descida da alma na matéria e mostrando as experiências que ela vai ter que passar para voltar ao absoluto. Então, nós percebemos que esse círculo é dividido em duas partes, né? Você tem um mundo comum e um mundo especial. É interessante observar, tanto no livro quanto no filme, é descrito o mundo que Dorothy vive como um mundo cinza. Tudo é cinza. Inclusive, na imagem que a gente vê na tela agora, está meio sépia, né? É uma cor praticamente preto e branco. A descrição feita no livro é tudo cinza. O mundo que ela vive é cinza. No filme, a primeira tentativa da Dorothy, a primeira manifestação dela é no sentido de fugir de casa, porque uma vizinha malvada queria se livrar do cachorro, né? Do animal que ela possuía, o Totó, porque o Totó teria perseguido o gato dessa senhora. Então ela consegue uma autorização lá do xerife para se livrar do gato. O cachorro foge e a Dorothy então resolve também fugir com o cachorro para que ele não seja morto. Essa fuga é o chamado para a aventura. É o que o Campbell diria que é o chamado para a aventura. E aí ela foge, e a primeira coisa que ela faz é atravessar uma ponte. É o primeiro limiar. Quando ela atravessa essa ponte, ela está saindo dos limites, né, da fazenda. Então ela é chamada pela aventura, né, ela é forçada, de certa forma, à aventura, para proteger o seu animal de estimação. Nisso, ela, depois que atravessa a ponte, o primeiro limiar, ela tem encontro, né? Tem um encontro com um instrutor, né? Que é um mágico de circo, picareta, que lê a sorte dela na bola de cristal, que ele diz que é da época dos templos de Ísis e Osíris. Só que ele chama a atenção que a tia da Dorothy, que tinha ficado para trás, ela estaria muito preocupada com a situação, com aquela fuga. Então a Dorothy
volta, é a recusa, né? Dentro das etapas do campo, ela volta. Só que quando ela volta, ela encontra um ciclone que levanta a casa, todos fogem para o subsolo e se trancam no subsolo para se proteger. Ela não consegue chegar a tempo, né? E ela bate a cabeça, uma janela quebra, bate a cabeça e a casa é levada pelo ciclone. No livro, ela não chega exatamente a bater a cabeça numa janela que se solta, mas a casa é transportada pelo ciclone. Aí acontece a entrada no mundo mágico. Então, a primeira coisa que se percebe é que ele é colorido. Não é mais aquela realidade comum. Ela está num outro nível de existência. Atravessou para um outro plano. E nesse lugar ela encontra uma raça de anões como se fora gnomos, né, os Mushkins. Só que aí acontece um desastre, né, um desastre involuntário. A casa, quando aterriza na terra de Oz, acerta uma bruxa, esmaga uma bruxa. E a bruxa fica só com os pés para o lado de fora da quina da casa. E os Mushkins, então, recebem a Dorothy com grande satisfação e alegria, porque ela os livrou dessa bruxa que tiranizava eles, né? Então, aparece uma bruxa boa, ou seja, uma fada, que dá a Dorothy um beijo na testa e diz para ela que ela deve sair dali e ir embora, porque a irmã da bruxa vai aparecer e vai persegui-la. E que ela deve, então, calçar os sapatos da bruxa, né? Que originalmente são sapatos prateados. No filme, são sapatos de rubi. Com esse beijo que ela ganha na testa, fica uma marca na testa que faz com que ela seja reconhecida como uma pessoa especial e ela não pode ser, então, atacada diretamente por essa bruxa. Bom, mas ela fica com uma marca na testa, né? E essa marca foi dada por uma bruxa boa. Uma bruxa boa, na verdade, é uma fada. E o que simboliza a fada? Qualquer dicionário razoável de simbolismo vai dizer para você que uma fada, né? As fadas são símbolo da intuição, né? E a bruxa boa, portanto, fada, né? Deixa uma marca na testa da Dorothy, né? Na tradição hindu, né? A testa é o lugar onde se localiza um órgão que permite uma visão diferenciada, né? Que é o Ajna Chakra. Uma outra coisa que chama a atenção é que nós temos 4 bruxas, né? Na tela nós temos a exemplificação dessas 4 bruxas, uma para cada um dos pontos cardeais. Quando a casa da Dorothy cai na terra de Oz, ela esmaga a bruxa má do leste, né? E aí ela fica então sob a ameaça da bruxa má do oeste. Essa representação ela é interessante porque ela mostra que no nível horizontal você tem o leste e o oeste, né? E a bruxa má do oeste é exatamente a bruxa que tem a ver com o local aonde o sol se põe, aonde está a escuridão, onde o sol morre, né? E as bruxas boas são aquelas que fazem a conexão de cima, do alto com o baixo, do baixo com o alto, que fazem a ligação, né? Bom, aí nós temos a simpática, né, bruxa do oeste, né? Ela não gostou naturalmente que a sua irmã foi morta e ela queria os sapatos. Então ela ameaça a Dorothy e aí começa então a procura da Dorothy de uma forma de voltar ao Kansas, que o objetivo dela é voltar para a terra natal. Então ela começa uma jornada pela terra de Oz em busca de voltar para o local de onde ela veio. Evidentemente, isso é um simbolismo da jornada da alma,
como aparecem no texto gnóstico, né, do Hino da Pérola, né, e em contos sufis, né, a jornada, a viagem é o simbolismo, né, o retorno à casa paterna, né, cristão, né, é o simbolismo da travessia da alma no plano material. Bom, e no filme, só aparece uma fada ou bruxa boa, que é a fada Glinda, que é essa que está nas imagens, né? Mas no livro aparece mais a bruxa que dá o beijo na testa da Dorothy é outra. Então existem algumas pequenas diferenças, né, entre o livro e o filme. No livro, mais uma vez, a Dorothy pergunta, bom, mas eu quero voltar para minha casa. Como é que eu faço para voltar para minha casa? A bruxa boa diz, para voltar para sua casa você tem que seguir o caminho, você tem que ir até o Mágico de Oz. Para ir até o Mágico de Oz, você tem que seguir o caminho, o caminho com os tijolos amarelos. Tem que seguir a estrada dos tijolos amarelos, né? No filme, esse caminho ele é espiralado. Eu acho que foi aí uma feliz coincidência, né? O Goethe diz que o caminho da evolução do homem ele é sempre adiante, mas ele é aspiralado, né? Ele é espiralado, né? A evolução é espiralada, né? E o espiral, né, essa espiral, ela tem todo um significado mágico, porque ela é construída baseado na proporção áurea atribuída a Pitágoras, descoberta por Pitágoras. Então você tem aí nessa imagem, né, os tijolos amarelos, o caminho dos tijolos amarelos de uma forma espiralada, né? E essa espiral essa proporção áurea da espiral, ela aparece, né, em vários níveis da natureza, né, desde a galáxia até aí um broto de samambaia, né? Cada um dos personagens do livro, que naturalmente aparece no filme, os principais, ele tem um simbolismo, tem detalhes que chamam a atenção. Então, por exemplo, a Dorothy, né, ela é uma criança, portanto, é um ser que está em desenvolvimento, é uma alma jovem, né? E ela está percorrendo esse caminho que é a jornada da alma, né? Começou na vida comum, né? Naquela gaiola de ouro que Buda foi criado, propositalmente para que não percebesse a realidade, né? No caso dela é uma gaiola cinzenta, né? E ela parece sentir que existem outros níveis de realidade, outros mundos, né? E nós, anteriormente, mostramos, né, essas etapas em que ela passa, né, a partir do momento em que ela cruza a ponte, ela cruza o limiar, ela é chamada para a aventura, ela recusa esse chamado, ela volta para casa e é carregada com a casa e tudo num ciclone, né? Esse carregar da casa no ciclone é o que o Campbell chama de passar no ventre da baleia. É uma das etapas que é o passar no ventre da baleia, né? No Grande Sertão Veredas existe essa imagem, né, que o Riobaldo fala que ele foi mastigado e cuspido, né, pelo sertão, foi deglutido e cuspido pelo sertão, né, passar no ventre da baleia. Isso naturalmente remete à imagem de Jonas, né? A imagem de Jonas quando ele é instado a fazer pregação numa cidade extremamente perigosa e ele se recusa a ir e vai parar no ventre da baleia. E quando a pessoa passa pelo ventre da baleia, passa por essa grande prova, que é atravessar o ventre da baleia, ela não volta como saiu, né? Quando você passa por uma grande prova na sua vida, por um grande transtorno, por uma grande provação, quando você supera aquilo, você não é mais a mesma pessoa, né? A Dorothy que volta para o Kansas, no fim da história, não é a mesma que saiu.
coisa que chama atenção, por exemplo, é que a terra de Oz ela é cercada por desertos, né? Então, o que é o deserto? Qual é a natureza do deserto? Deserto é uma terra onde todos vivem uma vida falsa, fazem as mesmas coisas que os outros fazem, do modo como lhes foi ensinado, sem que ninguém tenha coragem de viver a sua própria vida. Essa é uma definição da natureza do deserto. Na verdade, nós estamos falando de Matrix, né? Até em Matrix existe a expressão, né? Bem-vindo ao deserto do real, né? Mas essa expressão aparece em Matrix, mas esse deserto é Matrix, esse deserto é a baixa de consciência, esse deserto é o adormecimento, né? Daí que Buda quer dizer acordado e não dorminhoco. Num determinado momento, a Dorothy, conversando com uma das bruxas, ela diz, mas ainda existem bruxas? Aí a bruxa fica espantada e pergunta, ué, na sua terra não existem bruxas? Não existem fadas? Não existem bruxas? Ela diz, não. Aí a bruxa diz, é porque a sua terra é um país civilizado? Aí ela diz, o Kansas é um lugar civilizado. Aí a bruxa diz, então é por isso. Não existe bruxas nem magos nos países civilizados. Oz não foi civilizado. Então, caberia aí uma discussão quase infinita, o que é um país civilizado ou o que não é um país civilizado, né? O que é um país que vive debaixo de uma direção única, exclusivamente mental, e um lugar que não se deixa desenvolver, não se deixa dominar única e meramente pelo pensamento, né? E no livro e no filme tem essa discussão. O que é o mais importante? É o cérebro ou é o coração? É o cérebro, é o coração ou é a coragem? Né? Porque os personagens, né? Nós temos aí o Homem de Palha, né? E são os companheiros de viagem da Dorothy. O Homem de Palha, ele não tem cérebro. Ele encontra a Dorothy pelo caminho, é um espantalho, ele não tem cérebro. Então, como a Dorothy está indo até o Mágico de Oz, né? Para conseguir uma passagem, uma forma de voltar para o Kansas, para sua terra natal, ela encontra no caminho o espantalho. O espantalho não tem cérebro e ele quer um cérebro. Será que o Mágico de Oz pode me dar um cérebro? O Mágico de Oz é todo poderoso. Então eu vou com você. Então é assim, vão se juntando, né, esse exército Brancaleone, vamos dizer assim, né? É colocado essa questão do cérebro, de ter o cérebro. O espantalho não tem cérebro, né? E aí há uma discussão entre o espantalho, né, que não tem cérebro, e o homem de lata, que é o lenhador, que não tem coração. E o espantalho diz assim, a experiência é a única coisa que traz conhecimento. Quanto mais tempo você ficar na Terra, tanto mais experiência você terá, né? Isso é dito ao longo do livro. Há, naturalmente, aí uma polarização, né? Há uma polarização entre o espantalho, né, e o homem de lata. O que simboliza, né? O espantalho simboliza, né, aquela criatura que quer ter uma mente, né? Ele quer ter uma mente, né? E ele é colocado de uma forma interessante, né, que como ele não tem mente, como ele não tem cérebro, ele tem que tomar cuidado com as coisas que ele faz. Como se todas as pessoas que têm cérebro tomassem cuidado com as coisas que fazem. Eu primeiro vou apresentar rapidamente os personagens e mais ao final eu vou detalhar um pouco mais, né? O homem de lata, o lenhador, né? É interessante porque o lenhador, evidentemente, ele tem um machado, ele usa um machado e ele foi
como ele é de metal, ele é de lata, ele tomou uma chuva e ficou enferrujado, com o machado na mão. Então, a Dorothy e o espantalho colocam óleo nas engrenagens e ele então volta a ter movimento, inclusive a falar. E ele se transformou no Homem de Lata porque ele foi perseguido por uma bruxa que não queria que ele casasse com uma determinada moça. Né? Uma senhora que tinha lá uma filha ou uma enteada, né? Que queria que essa moça vivesse eternamente cuidando dela, pediu a uma bruxa que intercedesse e não deixasse eles se casarem. Então, o lenhador, ele vai perdendo partes do corpo quando está usando o machado para cortar a árvore, e ele vai num funileiro que vai substituindo as partes por partes metálicas, até que chega o ponto em que ele substituiu todas as partes, né? Só que quando isso acontece, ele fica sem coração. Né? Ele fica sem coração, ele deixa de amar a moça porque ele não tem mais coração. E ele discute com o espantalho, né? Ele diz o seguinte: o cérebro não torna uma pessoa feliz, e a felicidade é a melhor coisa que existe. O que torna o homem feliz é o amor, e o amor só pode ter quem tem coração. E, interessantemente, ele diz também a seguinte coisa, né? O Homem de Lata: vocês, pessoas com coração, possuem alguma coisa que as orienta e nunca precisam agir mal, mas eu não tenho coração, então devo ser muito cuidadoso. Voltamos ao mesmo problema anterior, né? Quer dizer, todo mundo nessa sala tem coração, nessa sala e fora, tem um coração físico, né? Mas ele não está se referindo meramente ao coração físico, né? O leão. É interessante porque o leão é considerado o rei dos animais, né? No Ocidente, pelo menos, é considerado o rei dos animais. E esse leão, porém, ele é medroso, ele não tem coragem. Apesar do tamanho, apesar da força, ele é medroso, ele não tem coragem e ele não tem energia para agir, né? Ele não tem energia para agir. Então, o Homem de Lata quer um coração, o espantalho quer um cérebro e o leão quer coragem, né? Será que o Mágico de Oz pode conseguir isso? Pode fornecer esses elementos? Então é aí também o leão começa a fazer parte dessa trupe e vão em direção à cidade das Esmeraldas, né? Aqui nós temos umas imagens antigas, né? Uma imagem antiga da Dorothy conversando com o leão. A cidade das Esmeraldas é uma cidade que fica além, né, além do arco-íris. Todas as tradições falam sobre um ponto focal, um centro, né, onde o conhecimento é preservado, um centro sagrado, né, onde o conhecimento é preservado, onde a iluminação é presente, né, a famosa Shambhala, né, o Shambhala, né, dos budistas tibetanos, né, que vai dar origem aí ao romance do James Hilton, se não me engano, que é Horizonte Perdido, que fala em Shangri-La, né? E também nós temos as cidades sagradas, as cidades santas, né? Como Meca, como Jerusalém e outras, né? E isso fica além, né? Além do arco-íris, é a cidade das Esmeraldas. O arco-íris é um símbolo de ligação, é um elemento de ligação. Na tradição nórdica, né? O paraíso, Valhalla, está na outra ponta do arco-íris, né? O arco-íris é aquele elemento que faz a ligação entre a terra e o céu, né? É um símbolo parecido, né, que lembra um pouco o símbolo da árvore, né, que liga o ponto mais baixo ao ponto mais alto. Aí nós temos a cidade das Esmeraldas, né, e os 5 personagens, né, se aproximando, né, o Totó, o cachorrinho, né, o leão, o Homem de Palha, o Homem de Lata e a Dorothy. Bom, se a gente for pagar taxa, se nós formos pagar taxas por cada vez que usamos a palavra arquétipo, todos os psicólogos aqui presentes, né, a família do Jung
Os remanescentes vão ficar multimilionários. Então acontece uma coisa interessante. Quando a Dorothy está se aproximando da cidade sagrada, da cidade das Esmeraldas, ela tem que atravessar um campo de papoula. Né? Ela tem que atravessar a Matrix. Ela tem que atravessar um campo de papoula. E aí o que acontece? Ela dorme. E nós já falamos aqui, esse assunto nos é muito caro, vamos dizer assim. Nós já falamos aqui em outras ocasiões sobre o simbolismo do sono, da perda da consciência, da baixa de consciência, do baixo nível de consciência que a maior parte dos seres humanos se encontram, né? E na própria história de Buda, de Jesus, de Gilgamesh, de Sansão, de Jonas, que está dormindo, né, no porão do navio enquanto a tempestade acontece, né? De Gilgamesh, que buscou imortalidade e perdeu a imortalidade porque dormiu, de Sansão, que perdeu os poderes e a força porque dormiu, perdeu a cabeleira, né? Nós temos na Bíblia alguns trechos muito simbólicos falando sobre o sono, né? A Bíblia Sagrada caracteriza a morte como um sono daqueles que, abre aspas, estão dormindo, fecha aspas, em mais de 72 situações diferentes dentro do Antigo e do Novo Testamento. E a Dorothy, então, ela vai atravessar um campo de papoula, evidentemente, ela não consegue fazer isso, né? E ela, então, dorme. E aí tem toda a simbologia do sono e da morte, né? A morte, o sono simbolicamente está ligado à morte, né? E mesmo na mitologia isso é apresentado, né? Então nós temos aí Hipnos e Thanatos, né? Sono é meio-irmão, Hipnos, que é o sono, é meio-irmão de Thanatos, que é a morte, né? Morfeu, no caso, a Dorothy dormiu porque ela ficou no campo de papoula, né? As papoulas são a matéria básica para se fazer a morfina, né? Morfeu é filho do sono, portanto, ele é sobrinho de Thanatos, da morte. Então, em todas as histórias, em todos os contos, quando o personagem principal dorme, vai acontecer um problema, né? A Bela Adormecida, né? O símbolo da Bela Adormecida. Quando eles chegam na cidade, né, de Oz, na cidade das Esmeraldas, para entrar na cidade, a Dorothy tem que usar um óculos diferente. É um óculos com lentes verdes. Todas as pessoas para entrar na cidade têm que usar óculos de lentes verdes. Talvez isso queira dizer que para entrar num lugar sagrado nós tenhamos que mudar a nossa visão, a nossa forma de enxergar as coisas. O espantalho tem que colocar óculos verdes, né? O homem de lata, o leão, a Dorothy tem que colocar óculos verdes. E a desculpa é que a luminosidade poderia ofuscar, né? Poderia cegá-los, né? É interessante observar que nas diferentes tradições e mitologias não se pode olhar Deus face a face, né? Quando Osíris, no mito de Osíris, está sendo devolvido, levado de volta para o Egito, ele está sendo acompanhado, está dentro de um sarcófago, ele está sendo acompanhado por Ísis e alguns príncipes vão ajudando, guardando. E Ísis abre o sarcófago para olhar o rosto de Osíris, e um dos príncipes olha e enlouquece. No Bhagavad Gita, quando Krishna se mostra a pedido de Arjuna, se mostra como ele realmente é, Arjuna pede para ele tirar aquela visão, porque ele não suporta ver como ele realmente é. Então, porque não é possível ver Deus face a face, né? Da mesma forma, esse lugar sagrado, né? Esse ponto sagrado, que simbolicamente a cidade, né? Jerusalém, né? A cidade da paz, né? O Meca, o Shambhala, não pode ser vista por olhos
vulgares, né? Você não pode adentrar ou ver com olhos vulgares. Então, é colocado um óculos verde para que todos possam entrar na cidade. E é interessante porque quando eles, depois de colocar os óculos, eles conseguem ser recebidos por Oz, pelo grande mago, o mago aparece para cada um dos personagens de uma forma diferente. Para um, ele aparece assim, como na tela, como uma cabeça gigante, uma grande mente, uma grande consciência, portanto. Para outro, ele aparece como um monstro. Para um outro personagem, ele aparece como uma bola de fogo, né? E ele, o mágico de Oz, como que assumindo a figura da divindade, ele diz: eu estou em toda parte, mas sou visível, mas sou invisível para os mortais comuns. Eu posso assumir muitas formas, né? Também no Gita, né, se diz, o texto sagrado, o Bhagavad Gita, que é parte integrante do Mahabharata, né, a maior epopeia da tradição hindu, se diz que Vishnu pode se manifestar com diferentes formas, né, e atender com diferentes nomes. Quando, afinal, né, a Dorothy chega até, né, ao mágico de Oz, né, ela faz os seus pedidos, assim como os seus companheiros fazem os seus pedidos, e eles não têm os seus pedidos exatamente atendidos. Porque, na verdade, cada um desses seres, que simbolizam um aspecto da alma, já tem em si a resolução e a solução para os seus problemas, né? A Dorothy tem a capacidade de voltar ao Kansas por si. O leão demonstra coragem em várias ocasiões, né, achando que é medroso. O espantalho tem ideias, apesar de não ter cérebro. E o leão, né, se condói, né, o homem de lata se condói por ter matado um escaravelho sem ter coração. Então, na verdade, o Mágico de Oz, né, é uma viagem simbólica, iniciática, mostrando quais são os aspectos que nós temos que desenvolver em nós mesmos e quais são as etapas, né, do mito que nós estamos vivendo.